Irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Obrigado. Nesta noite, quero refletir com os irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração quando, pensando nos últimos acontecimentos do domingo e por toda a repercussão que temos testemunhado. É importante que nós possamos ir ao encontro daquilo que cremos. Batistas da Convenção Batista Brasileira. E por isso o tema de hoje, o título do sermão de hoje, é a Igreja e os governantes humanos. Ou, se você preferir, a Igreja e o Estado. Ou a Igreja e a política. Abram em Romanos capítulo 13, nós vamos então buscar a nossa direção a respeito de tudo quanto temos com preocupação acompanhado nesses últimos dias. Precisamos acertar os nossos passos. Romanos 13, então, na minha versão, está assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Até aqui. O que eu quero chamar a atenção nessa carta que Paulo escreveu aos Romanos é que o governo vigente, o governo da época do apóstolo Paulo, estava muito longe de ser um bom governo no sentido de bondade. Era o Império Romano. Aliás, foi o Império Romano que vai, ao final, condenar e executar o apóstolo Paulo. É o Império Romano que vai perseguir a Igreja de Cristo. E não é, de fato, curioso que encontremos este mesmo apóstolo, que depois será executado pelo poder romano, falando que nós temos que nos sujeitar às autoridades governamentais? Pensemos juntos aqui neste texto, nós, crentes em Cristo Jesus, a respeito de como deve ser a nossa relação com o Estado, como deve ser a nossa relação com o governo humano, com os governantes humanos. Qual deve ser o nosso vínculo? Quero tirar aqui rapidamente 3 lições aqui, mas à luz de toda a história da igreja, que começa com o nosso Senhor Jesus Cristo e vem até os dias de hoje. Vejam, quando Jesus veio ao mundo, o Império Romano já estava dominando o mundo conhecido. Quando Jesus nasce, 3 fatores propiciavam a hegemonia do Império Romano no mundo antigo. Primeiro porque não havia, quando Jesus nasceu no primeiro século, não haviam mais guerras importantes, porque os romanos tinham conquistado tudo que tinham que conquistar. O mar Mediterrâneo, antes infestado por piratas, agora é o Mare Nostrum, ou Mar Nosso. Eles tinham conquistado todo o mar Mediterrâneo. E tinham estabelecido em todo o Império Romano, desde a Europa e o norte da África e o Oriente Médio,
Eles tinham estabelecido a Pax Romana, paz romana. Também, na época que Jesus nasce, há uma língua só, uma língua universal, como o nosso inglês hoje, na época de Jesus, o grego, que facilitou muito a expansão do evangelho. A evangelização foi possível porque todos do Império Romano falavam a língua grega. E também os judeus, jamais, depois que voltaram do cativeiro babilônico, ficaram 70 anos ali, depois que voltaram de lá, nunca mais pecaram o pecado da idolatria. Então estava tudo muito bem preparado para a vinda de Jesus. E ele nasceu nesse contexto de paz, vamos assim dizer, né, onde havia possibilidades do crescimento, da expansão do evangelho. Mas quando Jesus vem a este mundo, ele não vai levantar uma revolução para derrubar o Império Romano. Ele anuncia que o reino de Deus havia chegado, mas não para derrubar, naquele tempo, no seu tempo, o Império Romano. O Império Romano continua dominando de tal maneira que ele foi até mesmo levado a Pôncio Pilatos, né, que era o governador da Judéia, estava lá em Jerusalém. E ele se submeteu ao juízo de Pôncio Pilatos. Ele se submeteu à execução levada adiante pelos romanos, embora motivada pelos judeus. Ele não veio para criar uma revolução e derrubar o Império Romano. O apóstolo Paulo também, da mesma maneira. Ele se ergueu como líder da igreja, ele foi missionário, abriu igrejas na Ásia Menor, na Europa, mas nunca se levantou contra o Império Romano. Aliás, ele era um cidadão romano, ele tinha título de cidadão romano. São essas características que devem fazer cada um de nós refletir a respeito do papel da igreja perante o Estado, o papel da igreja diante dos governantes humanos. O reino de Deus já chegou, está em cada um de nós, no nosso coração, mas ainda não chegou porque ele ainda não se estabeleceu de fato. Porque quando ele se estabelecer de fato, só haverá um rei, o nosso Senhor. Pois bem, voltemos aqui ao texto. Então, qual é a relação entre a igreja e os governantes humanos? E vamos pensar no nosso contexto mesmo, contexto Brasil. Qual deve ser a nossa relação com os governantes humanos? O texto de Romanos 13 está nos ensinando o seguinte, que os governantes humanos, pense no nosso contexto, os governantes humanos são estabelecidos por Deus. É isso mesmo. Seja quem for, foi estabelecido por Deus. Esta é a verdade. Está aqui no texto. Todos, sem exceção, devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Embora o nosso país vive no Estado democrático de direito, embora haja a força do voto, no final, o que prevaleceu foi a vontade de Deus, porque Ele estabelece as autoridades. Então, irmãos, a primeira coisa que nós podemos dizer em relação a tudo que estamos testemunhando, que foi vontade de Deus. As autoridades atuais e aquelas que haverão de tomar posse, todas estabelecidas por Deus. Essa é uma grande verdade que nós não temos como tirar das Escrituras. Deus não está alheio à história política, à história das nações. Todos os reis e nações são submetidos à sua vontade, se sujeitam à sua vontade. E aqui está uma verdade claríssima. Todas as autoridades, não há autoridade humana que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele, Deus, estabelecidas. Outra informação importante nesse texto que nós acabamos de ler, está no versículo de número 6, quando ele diz, é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades, esses governantes humanos, estão o quê? A serviço de Deus.
Então, isso chama muito a nossa atenção. Embora possam essas autoridades não professarem a fé cristã, estão a serviço de Deus, porque Deus está no controle de tudo. O homem pode imaginar que ele pode prescindir de Deus, ele não precisa de Deus, ele vai governar a sua nação do jeito que ele quiser, mas ele depende, queira ou não, da vontade de Deus. A não sujeição a essas autoridades estabelecidas por Deus é rebelião contra o próprio Deus. Versículo de número 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade estabelecida por Deus, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Então, irmãos, nós temos que repensar, refletir. Qual é a nossa relação, então, com o Estado? Qual é a nossa relação com a igreja, com a política, com os governantes humanos? Aquilo que a palavra de Deus estabelece. Termos a consciência de quem quer que esteja no governo, na presidência, na liderança de um país, foi estabelecido por Deus. E se levantar contra essa autoridade é se rebelar contra o próprio Deus que instituiu essa autoridade. Segundo lugar, os governantes humanos são servos de Deus. Então, nos versículos 3 e seguintes, nós lemos o quê? Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Faça o bem. Seja um bom cidadão. Cumpra as ordens, as leis do seu país. E aí, então, essa autoridade o enaltecerá. Versículo de número 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Então, os governantes humanos são servos de Deus. Veja só, mas esse líder, ele não é evangélico. Esse líder professa uma outra religião. Se ele está ali, foi estabelecido como líder, ele vai, queira ou não, ser servo de Deus. Quando você vê a história de Israel, quando Israel foi para o exílio babilônico, ficaram lá 70 anos, os babilônios, então, eram o império do momento. Aí eles foram derrotados, né, pelos persas, pelos medo-persas. E aí, um rei se levantou entre os persas, e os anciãos judeus levaram a esse rei a profecia do profeta Isaías. Do capítulo 44 de Isaías, esses anciãos chegaram ao novo rei, Ciro, o persa, e levaram a ele a profecia de Isaías no capítulo 44. No versículo de número 24, está assim. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. E aí o versículo 28, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. E ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Ciro deve ter perguntado para aqueles judeus quando foi escrita essa profecia. Ele falou: século 8º. Então significa que há uma distância de pelo menos 300 anos entre o dia de Ciro e a profecia de Isaías. Então o nome de Ciro já estava profetizado por Deus. Ciro, o persa, um pagão, e Deus o está chamando de meu pastor, meu ungido, que haveria de proporcionar a volta do seu povo para Jerusalém.
nenhum rei estabelecido por Deus aqui na terra deixa de ser servo de Deus. Ele tem que servir a Deus. Servo de Deus, portanto, tem que servir a Deus. E foi o caso de Ciro. Ciro persa. Ciro não tinha nada a ver com Israel. Não tinha nada a ver com o pacto que Deus havia feito com Abraão, com Moisés. Nada, absolutamente nada. Ele era um gentil, um pagão. E o Senhor o chamou de meu pastor, meu ungido. Servos são servos de Deus para o nosso bem. Então, versículo de número 4, de Romanos 13. Pois é serva de Deus para o seu bem. Então, Deus estabeleceu, separou, escolheu essas autoridades, esses governantes humanos para o nosso bem. E bem aqui não entendam paraíso, porque o bem pode envolver provações. E as provações têm como único propósito amadurecer a nossa fé. Crescemos pelas provações, enfrentando as crises da vida. Isso é o nosso bem, isso é para o nosso bem. Quando, na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vocês conhecem bem o texto, versículo 28, lemos: sabemos que Deus age em todas as coisas, inclusive nessas eleições, Ele agiu. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que aconteceu, irmãos, para a frustração de uns, para a alegria de outros, é para o nosso bem. E bem nem sempre significa lazer, prazer, prosperidade. É o nosso bem para sermos conformes à imagem de Cristo. E para sermos conformes à imagem de Cristo, devemos passar, sem dúvida nenhuma, por provações. Servos da justiça de Deus. Então, versículo de número 5. Está assim: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa de consciência, por uma questão de consciência. Por quê? Porque esses servos são servos da justiça de Deus. O versículo de número 4 revela isso aqui. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Irmãos, então, as autoridades governamentais, os governantes humanos que temos à nossa frente, foram estabelecidos por Deus e, portanto, nós devemos considerá-los em alta conta, porque estabelecidos por Deus. E também essas autoridades haverão de prestar contas a Deus, porque tem que servir a Deus, são servas de Deus. Essas autoridades são servas de Deus, conforme nós temos colocado aqui. Servos da justiça de Deus, de exercer a justiça de Deus. Você quer ver um outro rei pagão que se tornou servo da justiça de Deus? Abra lá em Daniel, capítulo 6, e você vai ter ali a história de Dario. Dario, persa, estava ali com uma causa muito difícil. Daniel ele gostava muito do profeta Daniel, e armaram uma armadilha ali para Daniel. E esse rei, o rei Dario, que amava muito a Daniel, procurou de tudo para livrar Daniel daquela injustiça. Capítulo 6, versículo 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia, porque isso havia sido proibido, né? Dario assinou sem saber o que estava assinando, e de repente a lei estava vigorando, e Daniel não ia deixar de orar por causa de uma lei dos homens. Ele estava orando. Então, Daniel, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu o quê? Ele não ficou contrariado porque Daniel estava quebrando a lei.
ele ficou contrariado porque ele decidiu salvar Daniel, porque ele viu que havia ali uma injustiça. Ele se manifesta o quê? Como servo da justiça de Deus. Então, até o pôr do sol, fez o possível para livrar Daniel. É rei, é um imperador, ele não precisava disso. Os imperadores lá do Oriente Médio, eles tinham ali o poder de vida e morte sobre seus súditos. Quem seria Daniel? Mais um estrangeiro que seria executado e não tem problema nenhum. Mas ele amava Daniel e também estava sendo usado por Deus. Então, veja, ele passa a noite inteira, a madrugada inteira, tentando ver o que ele podia fazer para livrar Daniel da cova dos leões. E aí você sabe muito bem o fim da história. Aqui é um exemplo de outro governante pagão que vai servir de servo de Deus, servo da justiça de Deus. Então, os governantes humanos foram estabelecidos por Deus e são servos de Deus. Terceira lição que ensina o apóstolo Paulo aqui nesta carta que ele escreveu aos Romanos. Os governantes humanos, estabelecidos por Deus, servos de Deus, terceira lição, devem ser respeitados, sejam eles quem forem. Portanto, é necessário, versículo 5 do capítulo 13, que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto. Ele não está se rebelando, tem que pagar o imposto. Paga o imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Essa deve ser a nossa relação com as autoridades. Foram escolhidos, foram estabelecidos por Deus para serem seus servos, por isso nós devemos respeitá-los e mais, orar por eles. Respeitar, honrar e orar por eles. 1 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu discípulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele começa. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. O quê? Orar pelas autoridades. Orar por todos os homens e orar pelas autoridades. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E se todos os homens que o Senhor Deus quer que sejam salvos, são esses, reis e todos aqueles que exercem a autoridade. Então, se o governante humano ainda não tem Cristo no seu coração, nós temos que orar pela sua salvação. Porque esse é o desejo de Deus, que todos os governantes, reis da terra, se dobrem diante daquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso que precisamos estar orando. Pagamos impostos, portanto, porque isso é honroso, porque isso faz parte, porque precisamos fazer com que essas autoridades tenham recursos para continuar o seu serviço a Deus, na justiça, na ordem do nosso país, na justiça do nosso país. Então, nós precisamos que eles tenham recursos através, então, dos tributos ou dos impostos. Então, as Escrituras nos ensinam isso em relação às autoridades. Lembrando sempre que aqui, Paulo está falando aos crentes em Roma, que viviam debaixo do jugo dos Césares. Nero, Calígula e tantos outros que os cristãos enfrentaram. Essa deve ser a disposição do crente, do cristão. A nossa revolução não é pelas armas. As nossas armas não têm nada a ver com este mundo. As nossas armas são espirituais. E a principal delas é a oração.
a intercessão. Nós, batistas da Convenção Batista Brasileira, nós temos nossa declaração doutrinária, temos os princípios batistas que regem, então, a nossa caminhada aqui neste mundo. E no que diz respeito à relação entre a igreja e o Estado, está nos princípios batistas, está em um documento que encontramos no site da Convenção Batista Brasileira. Nós temos o seguinte aqui, eu quero ler para vocês. Tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus. Então, um eco de Romanos 13. E responsáveis perante ele, Deus. Cada um é distinto, a igreja e o Estado. Cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transgredir os direitos do outro, nem a igreja com o Estado, nem o Estado contra a igreja. Devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si e a promoção do bem-estar público. Cabe ao Estado o exercício da autoridade e também a autoridade civil e a manutenção da ordem e também a promoção do bem-estar público. A igreja é uma comunhão voluntária de cristãos unidos sob o domínio de Cristo para o culto e serviço em seu nome. O Estado não pode ignorar a soberania de Deus, nem aceitar suas responsabilidades de sustentar o Estado e obedecer ao poder civil, de acordo com os princípios cristãos. O Estado deve à igreja a proteção da lei e a liberdade plena no exercício do seu ministério espiritual. A igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e a ordem, bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz. A igreja tem responsabilidade tanto de orar pelo Estado, quanto de declarar o juízo divino em relação ao governo, às responsabilidades de uma soberania autêntica e consciente e aos direitos de todas as pessoas. A igreja deve praticar coerentemente os princípios que sustenta e que devem governar a relação entre ela e o Estado. A igreja e o Estado são constituídos por Deus e perante ele responsáveis. Devem permanecer distintos, mas têm a obrigação de reconhecimento e reforço mútuos no propósito de cumprir-se a função divina. Este é o princípio batista que nos orienta. Nós nada temos com o Estado nada tem conosco. São duas instituições criadas e estabelecidas por Deus. Nosso papel em relação ao Estado é orar por eles, de servirmos como voz profética para o Estado, para os governantes. E o papel do Estado é oferecer as condições para que a igreja possa ter a liberdade para pregar e evangelizar. É isso, irmãos. É isso. O que passar disso é de procedência maligna. Os nossos governantes, portanto, são estabelecidos pelo Senhor Deus. Não se esqueçam disso. Está muito além do nosso querer, do nosso desejo, da nossa vontade. Foi a vontade soberana de Deus. Os nossos governantes são servos de Deus. Embora nem saibam, talvez nem queiram, mas são servos de Deus. Eles têm que se dobrar à vontade de Deus. Queiram ou não, devem se dobrar à vontade de Deus. Os nossos governantes são dignos de serem respeitados. Por quê? Estabelecidos por Deus. E, portanto, precisamos não somente respeitá-los, honrá-los, mas também orar por eles. Oro para que essa compreensão alcance cada coração, principalmente dos membros da nossa igreja. Se, como eu coloquei em um grupo, se concedermos poder para a política partidária, romper amizades, destruir casamentos, destruir amizades, destruir famílias, dividir igrejas, então a política partidária é muito mais poderosa do que o nosso Deus. Então ela é quem deve ser adorada e não o nosso Deus. Nós estamos acima disso. Estamos além disso. Não nos esqueçamos disso. Deus
não perde o controle de nada. Ele continua sendo soberano de toda a terra. A vontade dele é a vontade que tem que ser cumprida e aceita por todos aqueles que creem nele. Vamos cantar um louvor neste momento?